Aleluias, glória a Deus, santo, santo é o teu nome. Mais um dia Glória a Deus, em que estamos aqui a entregar a palavra. Mas entregar uma palavra meditada. Uma palavra meditada, estudada e analisada por semana. E muitas vezes são palavras pesadas, que nós não estamos mais em tempo de pregar palavras com mel, com sabor de mel. É como disse aqui, Pai querido, Pai amado, honra a nós, teus filhos. Não nos permita, ó Pai, em que nós estejamos diante de abominações e vergonhas. Que o Senhor do Senhor é o ouro, a prata. Não permita que falta nada na despensa de vossos filhos. Não permita que teus filhos caiam em problemas. Ajude, que foi dito aqui, que os ossos não podem louvar, e os finados não podem louvar, os mortos. Então, coloque sobre nós a tua bênção. Há um grande sofrimento por parte daqueles que estão levando a sua palavra a sério. Mas há também uma condenação, há também uma sentença julgada, que ela vai conseguir. Aconteceu com o rei Jeroboão, em Betel. Aconteceu com várias nações. Aconteceu em Jerusalém. Aconteceu com os falsos profetas. E a palavra de hoje, ela fala sobre isso. Que tudo que você tirou dos seus irmãos, das suas ovelhas, Deus requer de volta. E quando Deus começar a tirar tudo que você adquiriu de forma ilícita, se você adquiriu de forma ilícita, não usando o nome dele, é problema seu. Mas se usou o nome dele, você vai pagar, que Deus tira. Muitas vezes a palavra dói, mas ela tem que ser dita. Muitas vezes é uma enfermidade permissível. É muito triste. E a prova está aqui. Eu vou dar exemplo aqui no capítulo 5 de 2 Reis. Capítulo 5, 2 Reis. Porque vários Gézis estão no nosso meio e vão pagar o preço como Gézi pagou, pela ganância, por querer um poder maior, por querer além do que já tinha. E vai acontecer. E tem muitos para acontecer bem próximo de nós. Nós veremos aqui mesmo, dentro do município. E fora no contexto geral. A passagem é muito forte. É a passagem para vocês, igreja, para vocês que estão me ouvindo, 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Gézi é atacado de lepra. Quando Naamã, aleluia, glória a Deus, Pai amado. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Gézi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu Senhor impediu a este filho, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, misericórdia. Porém, tão certo como
ouvido, Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi, eu alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor, no caso Eliseu, me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pôs sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e o depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, o profeta Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, disse Eliseu: porventura não foi contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e boi, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua descendência para sempre. Misericórdia. Repetindo. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Na hora, né? Na hora. Quando eu estou lendo essas passagens, porque são elas que Deus está me entregando, é o Espírito Santo que está me entregando, como me entregou de Jeroboão. Por quê? Porque no nosso meio há vários Geazis. Quando Deus usou aquela criança que estava empregada na casa do profeta, servindo a senhora do profeta, Deus usou aquela criança para falar com a esposa de Naamã. Tomara que meu Senhor conhecesse o profeta de Israel, ele seria curado. Aí já começa Deus agindo. E quando a pessoa está atacada de uma enfermidade, ele vai, pede obediência ao seu rei, o rei libera, manda uma carta para o rei, pedindo ao rei que curasse. Mas a menina não falou rei, a menina falou profeta de Israel. Aí o rei rasga sua veste, né? Mas Eliseu, como estava sabendo, mande-o para cá. Eles verão que Israel tem profeta. Mas acontece que Naamã pegava pampas, ele queria ser visto como general, que ele era um general de guerra.
Mas não teve pampa para ele. Deus não precisa de pampas para curar ninguém. Ao contrário, relata a Escritura que nem a porta foi aberta. Nem a porta. Eliseu fala: vai ao Rio Jordão e banha 7 vezes. Ele não queria também, não. Ele fala que na Síria existia rios com águas mais limpas. Mas aí o Senhor que estava com o general fala: meu Senhor, se fosse uma coisa difícil que o profeta pediu, se fosse uma coisa impossível, mas ele mandou simplesmente que o Senhor descesse no rio. Ali já vem a quebra de orgulho. Ele tira as suas roupas e desce no rio. 7 vezes. Já quebrou o orgulho. Na 7ª subida, relata a Escritura que a sua pele está branca e limpinha, como a pele do bebê. Aí o mais bonito é a conversão de Naamã. Quando ele vai querer pagar, deixar alguma coisa ao profeta Eliseu, Eliseu não recebe nada. Simplesmente Naamã vira: permita então que eu leve um pouco dessa terra, porque eu não posso mentir ao homem de Deus, que o meu rei segue Astarote, outros deuses. Mas permita que eu leve um pouco dessa terra, para que as escondidas na minha casa eu possa louvar a esse Deus, aleluia. Olha o reconhecimento, pastor, fé. Mas ele não é fingido com Naamã, com o profeta. Naamã fala que teria ocasiões que ele teria que estar com o rei, em frente aos deuses. Mas ele iria louvar ao Deus que curou ele a partir dali. Agora vem a passagem mais triste. A ganância, o poder e a desobediência. É por isso que muitos pastores, infelizmente, vai morrer mesmo. Vai cair na miséria. A mentira também. A mentira vai cair na miséria. Pastores, pregadores, padres, que estão trocando os altares por favores políticos, bens materiais, que estão atendendo a Deus e ao diabo. Que é o caso de Geazi, que é muito simples. Se o próprio profeta, ele estava passando por dificuldade, que ele tinha escola de profetas, mas ele só não passava porque ele tinha. Eu acredito que ele tinha com a ajuda do rei, que antigamente os reis respeitavam os profetas. Porque os profetas tinham honra, pastor. Hoje ninguém respeita mais homem de Deus, porque não tem homem de Deus. Pode ter, muito pouco está escondido, porque a gente não sabe aonde. Porque houve uma quebra de confiabilidade. Houve uma derrota na fé que o inimigo venceu, porque o pastor que entrou a contar, que denuncia a palavra de Deus, existe uma permissibilidade das trevas já está junto à alma dele. Ele quebrou, ele fechou a porta para o Espírito Santo. Porque ao invés de ele estar serenizando, abrandando almas aflitas, que estamos passando por momentos difíceis. Pessoas, de fato, com problemas. Precisando de uma palavra, mas de pessoa séria. Não de um pastor que serve a Deus o diabo. E aqui nós vemos a ganância de Geazi. Ele mente. Ele vai correndo atrás do silo na mão. Por quê, pastor? Porque ele sabia que o homem está
volta cheio de talentos de prata, cheio de gados, servos e servas, roupas, festivais que era caríssimo na época. É a mesma coisa de hoje. Muitos pastores pensando no mundo material. Aqui não estou ganhando nada, o que Deus está dando nada. Eles estão esquecendo a programação do mundo espiritual, é o que nós temos mais de pregar e não está sendo pregado nas igrejas. Geazi vai, mente. Evidentemente que Naamã iria acreditar nele. Porque quando a pessoa é curada, pastor, existe um certo medo de que a doença volte. Então a pessoa fica também fragilizada. Nem tempo de pensar tem. Aí ele pega tudo que tinha de pegar. Quando ele volta, Naamã colocou 2 dos seus moços para ajudar Geazi a levar. De tão pesado que eram as coisas. A Bíblia relata que eles nem chegaram na casa de Eliseu. Quando chegou no pé do outeiro, que fez tudo escondido, do profeta. Aí o profeta pergunta para ele: de onde tu vens, Geazi? Que o profeta já sabia há muito tempo o que aconteceu. O profeta pergunta só para perguntar. Ele disse: não saí para lugar nenhum. Por acaso meu espírito não te acompanhou? E não viu você recebendo as vestes olivais, as pratas, servos e servas, gado? Portanto, Geazi, a lepra de Eliseu, a lepra de Naamã, passará para ti e toda a sua descendência. Hoje é a mesma coisa. Hoje seria como Deus nos colocasse frente a frente. Por quê? Tu largaste o meu altar para receber dinheiro do mundo político. Por que tu largaste o meu altar se você já tinha um ministério e já recebia desse ministério para receber mais ainda e buscar favores políticos? A maldição está sobre a pessoa. Não é Deus que está formulando a sentença. É a própria pessoa que se auto-sentenciou. São pessoas que se dizem pastores, mas não estudam a Escritura. Infelizmente não. Porque se tivesse conhecimento, se tivesse noção do que está aqui, não faria besteira. Que é tão gostoso quando a gente sente o milagre de Deus na vida da gente. Amém. Nós sabemos, igreja, nós sabemos que tem determinada área que é mais difícil para Deus agir. Não é que é difícil, que tem determinada área que tem o seu tempo. Eu, por exemplo, tenho determinada área que é mais demorada. E o pastor sabe qual que é. Agora, tem área que ele age rápido. No meu caso, sempre que eu busco a Deus. Em termos de saúde física, mental e espiritual, na hora, pastor. Amém. Livramento é na hora. Amém. Que não adianta também eu ter tudo na mão e estar também numa cama com câncer. Ou no tirado, sem poder andar, sem poder falar. Então a graça de Deus, ela nos basta. Amém. Ele não nos deixa faltar nada. E nada faltava para Geazi. Ele tinha a presença de Deus junto com ele. Geazi viu coisas inimagináveis, pastor. Mas
Mas a Bíblia também relata que numa época, quando Eliseu estava com aquela viúva, ele pediu para que Geazi fosse e colocasse o bordão dele, o cajado, em cima da criança. E foi, colocou, não resolveu nada. Nada. Só a partir dali já tinha uma noção de que Geazi não estava conectado com Deus nem com o profeta. Se não tinha levantado a hora. Mas a viúva foi tão... Viúva não, que ela é casada. É casada. A viúva do azeite que eu falei. Essa é a criança que fez a construção, um quarto para o profeta. Mas ele não tinha conexão. Eliseu teve que ir abraçar a criança, abraçar mesmo. E a criança ressuscitou. Este milagre que nós perdemos nos dias de hoje é ressuscitar para a vida, é ressuscitar a nossa moral, é ressuscitar a nossa credibilidade, é ressuscitar as nossas atitudes, é ressuscitar os nossos atos, é ressuscitar a nossa fé e a crença para que não torremos quando partimos dessa terra. O Salmo 88 está bem claro, foi lido aqui. Que o verdadeiro povo de Deus, ele passa por momentos difíceis. O verdadeiro povo de Deus, ele passa por provas que se não aguentar, ele toma. Foi bem lido aqui o Salmo 88. O Salmo 88 lembra das ciladas, das ofensivas, das traições com o rei Davi. Nos lembra também as várias dificuldades que passaram os apóstolos. Nos lembra de todos os momentos, de cada lágrima, desde o apedrejamento de Estevão. Nos lembra tudo. O Salmo 88. Porque o verdadeiro povo de Deus, ele sofre, pastor. Há uma diferença. Quando a Escritura fala, ai de vós, ricos e poderosos, vosso ouro e vossa prata, seu corpo se apodrecerá junto a eles. Tiago também relata, ai de vós, que quando chega alguém importante, chama para frente e deixa o pequeno sentado lá no último banco de trás. A Escritura fala largamente, abertamente, não tem como esconder, não existe nenhuma ou nenhum sinal aqui de prosperidade. Existe sinal de saúde. Existe sinal que Deus não deixa faltar nada para nós. O pão de cada dia, ele é seguro, ele é sagrado. E Deus permite, Jesus permite isso. Então nós estamos passando por problemas, sim. Mas nós sabemos com certeza que esse problema vai embora. E nós vamos ver pessoas pagar até o último centavo. E tem pessoas que vão pagar, pastor. Porque com Deus não se brinca, a prova está aqui. A prova está lá com o rei Jeroboão. O que é mentira? O que é a deslealdade? Não se brinca com Deus. Coisa terrível é cair na mão de Deus. Que ninguém tira, quem vai tirar o que Deus permitiu? Davi escolheu certo, porque Davi sabia que Deus ia ter misericórdia dele. O homem não teria misericórdia dele. Pai de amor, Pai santo, Pai de misericórdia, Santíssimo e poderoso Deus, Espírito Santo, que nos vigia 24 horas por dia. Continue embutido em nós, continue colocando em nossa alma desejos verdadeiros. Continue colocando em nossa alma a saudade
pátria verdadeira, que é o mundo espiritual. Amém. Continue colocando sobre nós aquele querer, aquele despertar, para quando surgir um avivamento de forma inexplicável, nós estejamos preparados. Porque quando surgir esse avivamento, nem seu ouro, nem sua prata adiantará. Sua riqueza nada irá resolver para você. Quando você estiver de face a face, nós veremos Deus nos olhos. Ele apenas dirá: apartai-vos de mim, falso pastor, falso pastor. Mas Deus abençoe a tua vida, pastor José de Fátima. Deus abençoe sua família, a vida da irmã Ilma, a vida da irmã Vera. Deus abençoe a pastora Bavarena, a pastora Vera, né, do Olavo. Deus abençoe o pastor Mário. Que Deus abençoe a todos que não puderem estar aqui hoje. Mas que nos dê José de Fátima, Duda, Josiane, né? A louvorista Jô. Deus vai abençoar a todos. E a todos que estão enfermos, que a gente não sabe. A todos que estão em quartos, hospitais. E que Deus possa consolar, abençoar muitas famílias. Porque as passagens estão sendo muitas. O recolhimento das pessoas estão sendo demais. Todo dia a gente passa perto do cemitério, tem gente. Isso está sendo muito rápida. Então que Deus abençoe, seque lágrimas de cada uma dessas famílias. E que Deus use os bons pregadores a falar palavras espirituais, não materiais. Que estamos num momento que só palavras boas, só honestidade. Para que haja fé, para existir a fé, para existir a crença, para mim crer nas suas palavras, você tem que ter atitude. Porque se não tiver, ninguém vai crer. É a consequência de vários aí desigrejados. E o pior é que todos nós, se errarmos, nós daremos conta. Nós teremos que dar conta de cada alma perdida. Que Deus possa nos abençoar, Deus proteja a vida de cada um, de todos os ouvintes, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a igreja diz amém. Palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom, orar o Salmo 23. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Senhor nosso Deus, nos leva agora, Pai, para o nosso lar, debaixo das tuas mãos poderosas, acampa os teus anjos guerreiros em volta de cada um, Pai, guardando de todo mal, e lá também no lar, Pai, recebendo, Pai, que teus anjos estejam lá nos recebendo, Pai, de uma forma tranquila, de paz, de serenidade, Pai, em nome de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos dá, Pai, o resto de mês, né, Pai, da abençoado, Pai, em nome de Jesus, opera milagre nas nossas vidas, Pai, nesses 3 dias que está faltando, Pai, só opera milagres, Pai, e abençoa também o mês de julho, Pai, que o mês de julho seja tremendo e grandioso nas nossas vidas, Pai, na nossa família, principalmente. Amém? Vamos dobrar? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Amém. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a doce divina comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos e todos. Digam Amém. com a glória do Senhor os abençoe.